Obrigado, professor Humberto Baldaio. Agora convidamos o professor Jorge Starrilber. Obrigado, coordenador Garcia. Boa noite a todos. Boa noite aos presentes. Boa noite aos que nos acompanham pela internet. Hoje me foi dada uma missão aqui, no sentido de participar dessa parte do Mercosul, falando a respeito do lado do Brasil, né? Argentina, Paraguai, Colômbia teria falado e tal. E eu fiquei pensando aqui o que seria o ideal para conversar nesse momento aqui com esse grupo presente. Explicar novamente como é a nossa formação, o que aconteceu. Creio que nós já discutimos isso aqui várias e inúmeras vezes. Os avanços da nossa formação em relação à licenciatura e bacharelado, me parece que também isso nós já desgastamos algumas vezes. Creio que o Dr. José Marques deu toda a apresentação da questão das inserções, das intervenções profissionais, hoje do profissional de educação física na área da saúde, por que isso aconteceu, como isso aconteceu, de que forma se dá. Evidentemente, entendo que hoje haver uma lei no Brasil regulamentadora da profissão e a criação do sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Educação Física, respalda legalmente toda essa intervenção na área da saúde, hoje possibilitada aos profissionais de educação física. Vou repetir que não foi na regulamentação da profissão que inseriu esses profissionais na área da saúde. Eles deixaram aqui muito claro que muito antes disso eles já vinham intervindo, já vinham realizando o trabalho, pesquisas, enfim, já demonstrando a qualidade da intervenção profissional e a competência do profissional de educação física nesse segmento. Sem dúvida nenhuma, em razão da regulamentação e principalmente em razão da atividade física, do exercício físico, ter deixado de ser uma questão de modismo, ter deixado de ser uma questão de estética e passado a ser uma questão de necessidade, há um outro contexto em todo esse processo. Se antes nós se divulgava, se propunha que as pessoas fizessem atividade física para ficar mais esbeltas, para poderem ir em melhores condições para a praia, hoje nós temos certeza, e isso está dito e foi reforçado aqui por todos os profissionais que me antecederam, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, dizendo que o melhor remédio para uma melhor qualidade de vida hoje é exercício físico. Então, se este é o melhor remédio, se é o remédio mais barato para que nós possamos viver bem, tendo em vista que nós estamos nos tornando um país, ou já nos tornamos um país sedentário, uma epidemia de obesidade, evidentemente há necessidade de nós cada vez mais implementarmos, incrementarmos a questão do exercício físico, sempre orientado. E aí, evidentemente, vale a presença do profissional de educação física e o respaldo legal, para que, de fato, a sociedade possa ser atendida com qualidade, segurança e ética. Aí sim, por este profissional que tem a formação, que tem o curso superior, que tenha conhecimentos para poder fazer esse atendimento de qualidade com segurança. Essa é a lógica. Isso é o que permeia hoje a formação, a intervenção e a legalidade, evidentemente, do nosso país.
em que pese algumas dificuldades, algumas discussões, talvez alguns problemas, mas certamente muitos avanços, certamente muitas conquistas, certamente o reconhecimento por parte da sociedade, dos políticos, do Poder Executivo, como foi muito bem mostrado aqui pelo Dr. José Marques, as diversas condições, as diversas possibilidades de propaganda, divulgação e de incentivo à prática de atividades físicas. O que nós temos que fazer sempre é lutar, brigar e garantir, aí sim, de todas as formas possíveis, de que isto seja atividades orientadas por profissional de educação física. Eu tenho insistido em todas as minhas intervenções, e possivelmente muitos que estão aqui já me ouviram falar isso, mas eu faço questão de reforçar que o esporte não faz saúde, que o esporte não faz inclusão social, que o esporte não faz formação, que o esporte não tira a criança da rua e que o esporte não promove a paz. Eu faço questão de ressaltar isso até porque os que nos acompanham de casa pela internet possam ter reforçado essa questão, que é muito forte na mídia. Né? Aliás, as várias questões que foram apresentadas ali pelo Dr. José Marques, estava lá, pratique atividade física, faça exercício, né? O mexa-se então é antigo, mas é fundamental que efetivamente, se nós queremos uma população saudável, que nós tenhamos a certeza e a convicção de que o esporte não promove nada disso. Em que pese a mídia cada vez mais reforçar essa questão. Não, o esporte promove a paz, o esporte promove a formação. Vamos praticar o esporte. O esporte é uma faca de dois gumes. Ele tanto pode ser benéfico como pode ser maléfico. E se ele pode ser danoso, então ele não promove a paz. É fundamental entendermos que o esporte não é um fim em si mesmo. Se o esporte fosse a solução, pegaríamos 12 jogadores de futebol israelenses, 12 jogadores de futebol palestinos, colocava no Maracanã para aproveitar, puxar saco do Rio de Janeiro, né? E estava todo mundo em paz. E isso não vai acontecer. Nós sabemos e temos convicção disso. Então é fundamental que nós incorporemos essa questão e passemos a alertar a mídia, aos parlamentares, aos dirigentes, de que o esporte não é um fim em si mesmo, o esporte é um meio. Se ele é um meio, ele tem que ser utilizado por alguém. Consequentemente, significa dizer que quem promove a paz através do esporte, ou seja, o esporte pode ser um meio de promoção da paz, o esporte pode ser um meio de promoção da saúde, o esporte pode ser um meio de formação, o esporte pode ser um meio de inclusão social, desde que orientado para este fim. Então, é fundamental que nós passemos a compreender essa questão para não desvirtuar essa questão. Eu gosto muito do exemplo em relação a remédio. Né? Remédio cura? Remédio não cura. Remédio não cura. Se eu estiver com dor de cabeça e tomar um laxante, eu vou sentar no trono e vou continuar com dor de cabeça. Mas tomei remédio. Então o remédio não me curou. O que cura é o diagnóstico correto feito por um médico que fará a prescrição certa do remédio. Aí o remédio vai me curar. Então foi o remédio que me curou? Não. Quem possibilitou a cura através do remédio foi o diagnóstico correto de um médico para a prescrição correta do remédio. O exercício físico e o esporte é a mesmíssima situação. O que precisa é ter um diagnóstico correto, a identificação correta de quem, para quem, com que intensidade
Com que objetivo? De tal forma que a intervenção profissional possa proporcionar o objetivo que se quer do esporte. Aí sim, seja ele promoção da paz, seja ele formação, seja ele promoção da saúde, seja ele prevenção de doença, ou seja ele inclusão social. Então eu penso que esse é um fator muito importante. Mas esse é só um alerta. O que eu quero de fato hoje chamar a atenção, por favor, passando o tempo, me avise, que a gente fique empolgado, né? É com a questão que nós estamos na iminência, no Brasil, e eu disse na abertura aqui do evento, na América do Sul, que trata-se da vinda, da edição dos Jogos Olímpicos em 2016 para a América do Sul. E lembrar, claro, a sede é Rio de Janeiro, Brasil, no entanto, reforçando o que eu já disse, uma das vertentes da proposta de se trazer a sede para o Brasil era que fosse o primeiro Jogos da América do Sul. Consequentemente, estamos todos envolvidos. E aí, quando eu digo todos envolvidos, significa dizer não só no ciclo olímpico que começa agora em agosto, acabando os Jogos Olímpicos de Londres, começa o ciclo olímpico de 2016, mas com o que envolve a questão dos Jogos Olímpicos. Que, infelizmente, quando nós falamos em Jogos Olímpicos, o que fica na frente é competição, espetáculo e vamos assistir. E o movimento olímpico? E a educação olímpica? E a responsabilidade olímpica em todo esse processo? Quem está falando sobre isso? Nas universidades estão sendo levantadas essas questões. Estamos preparando os nossos profissionais na América do Sul para falar a esse respeito, para entender o que representa a educação olímpica, valores olímpicos, e que isso vai representar a questão do fair play, da amizade, da excelência, da promoção da paz. Não estamos. É necessário que nós passemos a refletir a esse respeito. Porque senão vai ser só um tsunami esportivo que vai passar como evento esportivo. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. Surfar nesse tsunami que vem aí, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa Mundial de Futebol, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, e todas as outras competições que virão a reboque disso tudo, campeonatos mundiais praticamente de todas as modalidades. Então nós vamos respirar, falar, cheirar esporte ao longo de no mínimo esses próximos 6 anos. E nós, da área da saúde, nós da área da educação, temos que aproveitar essa oportunidade para levantar as questões do legado socioeducacionais. Não adianta só os legados de infraestrutura, não adianta só os legados de segurança, só os legados de transporte, só os legados de treinamento esportivo, só a busca de medalha. Nós precisamos trazer à tona a responsabilidade de inserir planejamento, propostas, programas e ações relacionadas à questão da educação olímpica para incentivar a população à prática. Se nós temos mais de 70% da população sedentária, é a grande oportunidade de chamar a atenção para isso. É a grande oportunidade de sensibilizar para incentivar a prática de atividades físicas. Esse é o grande momento em todos os sentidos. Só que isso não vai acontecer por osmose. As Olimpíadas de Londres já nos mostraram isso. O último relatório que saiu das Olimpíadas de Londres demonstra que a intenção apresentada pela proposta da sede de Londres, que era diminuir em 3 milhões de sedentários, não foi atingida. Não sou eu que estou dizendo, é um país desenvolvido, primeiro mundo, não sei o quê, que é um dos países de maior índice de sedentarismo na Europa, apresentou o relatório que eles não atingiram esse objetivo.
porque acreditaram que apenas a realização dos jogos por osmose motivaria as pessoas à prática. Não acontece. Já está provado por pesquisas e que a realização de eventos motiva as pessoas, leva a paixão, leva a torcida, mas não muda hábitos e atitudes. Não leva as pessoas a se interessarem pela prática de atividades físicas. Isso precisa ser planejado, organizado, proposto e transformado em ação. E nós somos um desses agentes. Nós, profissionais de educação física, em todos os nossos segmentos, somos um desses agentes multiplicadores e, na verdade, difusores de toda essa proposta. Então é necessário que seja planejado, seja organizado, seja inserido nas políticas públicas, cobremos dos governos, cobremos de tudo que for necessário para acontecer, mas que a gente comece a fazer, pelo menos no nosso ambiente, a inserção e a inclusão da questão da educação olímpica, dos valores do esporte, aproveitando todo o envolvimento e todo o interesse que a população, de modo geral, vai despertar sobre isso. Ainda tenho 5 minutos? Então eu quero trazer mais uma questão para a nossa reflexão. 7 minutos? Então dá tempo. 7 minutos de uma reflexão nossa a respeito de mais uma questão. O que é ser potência olímpica? Certamente é ganhar medalhas, e principalmente de ouro. Certo? Maravilha. Estados Unidos é o maior país índice de medalhas olímpicas, correto? Campeão. Interessante, é o campeão em obesidade. É o campeão em sedentarismo. Coisa interessante. O país que tem o maior índice de medalhas de ouro é também o país de maior índice de sedentários e obesos. Consequentemente, tirar medalhas de ouro não melhora a qualidade de vida da sociedade. Brasil hoje está muitíssimo bem classificado em Paralimpíadas, correto? Acabamos de ganhar um monte de medalhas. E como é que está a acessibilidade dos deficientes? Ou seja, medalha não é significado de qualidade de vida. Ou seja, medalha não é significado, subida a pódio não é significado de mudanças de possibilidade de questões sociais. Então precisamos começar a refletir sobre isso. Não estou excluindo, por favor, em momento algum, pensem que eu estou excluindo a questão do alto rendimento, medalhas, etc. Pelo contrário, é fundamental, é necessário, é importante termos heróis, termos medalhistas, porque isso motiva, isso incentiva, isso gera paixão. Mas não precisa ser excludente. Eu não preciso optar por isto ou aquilo. Eu posso optar em treinar, preparar, buscar o pódio, buscar medalha e, ao mesmo tempo, promover, através de todo esse processo, uma melhoria de qualidade de vida, uma melhoria de condições, através do esporte, formar educação, etc, etc, etc. E por quê? Porque eu vou me valer de Tubino, que há 8 anos atrás escreveu um livro pequenininho, que pouca gente tomou conhecimento porque não teve repercussão. Vamos tentar dar a maior repercussão agora. Por que o ranqueamento dos países por medalha de ouro? Por que o ranqueamento dos países por medalha de ouro? A mídia americana inventou isso na década de 50 por causa da Guerra Fria com relação à Rússia. E isso continua até hoje. Não tem regra, não tem norma, não tem determinação de Comitê Olímpico Internacional, nem de nenhum comitê a respeito de ranqueamento de países, seja por que medalha for. E aí entra a questão dos interesses. Na última Olimpíada, Pequim,
China ganhou mais medalha de ouro do que os Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez? Divulgou lá que é o somatório de medalhas. Porque no somatório de medalhas, primeiro, segundo e terceiros foram melhores do que China. Mas isso não repercutiu no restante dos países. Ficou praticamente uma questão interna. E por que não isso ser uma questão efetiva de nós sempre valorizarmos, ou no mínimo, se vamos classificar, classifiquemos por primeiro, segundo e terceiro lugares dos países. Não estou falando no atleta. O atleta recebe a primeira medalha, maravilha, sobe ao pódio, é o primeiro, é o herói, é o vitorioso, canta-se o hino do país, lindo e maravilhoso. Mas na hora do ranqueamento dos países, vamos valorizar o trabalho que é feito, porque ser terceiro lugar do mundo nos Jogos Olímpicos é muita coisa. Não é de se jogar fora. Então vocês imaginem que um país que de repente ganha 12 medalhas de prata, perde para um outro país que só ganhou uma medalha de ouro. Pela classificação atual hoje de mídia. E o que nós estamos fazendo, o que nós estamos discutindo sobre isso? Nada. Aceitamos passivamente, uma situação dessa. Está na hora de mudar. E vamos mudar um pouco mais? Por que a desvalorização dos dos esportes coletivos? Por que a desvalorização do esporte coletivo? Por que atletismo é diferente de voleibol? Atletismo é um esporte? Sim. Voleibol é um esporte? Sim. Mas por que atletismo vale 40 e tantas medalhas e voleibol só vale uma? Porque lá eu conto por medalhas entregues. Por prova. Ganhei 100 metros, botei uma medalha. Ganhei 200 metros, boto uma medalha. Ganhei 300 metros, boto uma medalha. Então, atletismo, tantas medalhas entregues, recebi. No voleibol, eu entrego 12 medalhas. Mas só conto uma. Por quê? Por que essa diferença? E mais, a Carta Olímpica Internacional é muito clara. O que vale é a medalha entregue. Ora, se a medalha é entregue e eu recebo 12 medalhas em voleibol, por que eu não conto 12 medalhas? Ou se no voleibol, ok. Ou se, eu estou acabando. Ou se no voleibol de praia eu recebo 2, por que eu só conto uma? Vamos contar as 2. Eu dei 2 medalhas, tenho que contar 2 medalhas entregues. Não tem nenhuma regra a esse respeito. Isso é uma questão de mídia, isso é uma questão posta no senso comum, que está na hora de começar a refletir. Nós temos o nosso ciclo olímpico que começa agora em agosto, e nós precisamos refletir a esse respeito e mudar paradigmas. Pode ser que num determinado contexto, um tempo atrás, isso fosse importante, necessário, ótimo. Mas hoje, eu entendo e defendo que, de fato, acompanhando a proposta do Tubino, que nós devemos classificar os países, ranquear os países por medalhas distribuídas, recebidas. Independente de ser ouro, prata ou bronze. E entendo que nós temos que contar as medalhas em função das medalhas entregues a atletas. Atleta recebeu medalha, conta uma medalha. Não importa se foi um esporte individual ou esporte coletivo. É quantas medalhas foram entregues. Eu penso que isso é muito mais democrático. Isso é muito mais justo. Isso é muito mais óbvio. E, principalmente, vai ao encontro da Carta Olímpica Internacional. Portanto, é uma questão de mudança de atitude, mudança de paradigma, e são questões que nós podemos mudar. Potência olímpica, em dois conceitos, em 2 concepções. Primeira na questão do ranqueamento, e a segunda na questão de que nós temos que valorizar como potência olímpica, sem dúvida nenhuma, o quantitativo de resultado, mas também
os legados socioeducacionais que ficam nesse processo, para que, de fato, a sociedade possa ser beneficiada. Estou falando na nossa questão do esporte, nesse processo de educação. Era esse o recado que eu queria deixar. Muito obrigado.